Você já parou para pensar na agilidade dos últimos tempos? É difícil acompanhar o avanço da tecnologia, o fluxo da informação e as tendências do mercado. Parece que sempre estamos desatualizados e correndo atrás do prejuízo. Muitas vezes não sabemos como funcionam os meios de comunicação. Ficamos sem critérios para questionar o que vemos nas mídias, o que pode afetar nossa compreensão sobre o ato de comunicar. Por essa razão, a divisão sul-americana da Igreja Adventista, em parceria com o NASP, Campus Engenheiro Coelho, idealizou o Programa Adventista de Capacitação em Comunicação, o PAC.com, com o objetivo de explicar a comunicação, a imprensa, a propaganda e o marketing, com os melhores profissionais e especialistas em comunicação e aquela informalidade que deixa tudo mais fácil. Essa é a fórmula das videoaulas do PAC. Você vai consumir e produzir informação com excelência. Afinal, já passou da hora de ser um mero espectador. Como diria o poeta inglês John Donne, ninguém é uma ilha em si mesmo. Cada um é uma porção do continente, uma parte do oceano. O homem nasceu para o calor da interação. Não nasceu para estar sozinho, nem para falar sem ser ouvido, ou ouvir sem ter direito à resposta. Comunicação é uma via de mão dupla, talvez tripla, ou ainda infinita. Bem mais do que estímulo e resposta, é a pluralidade dos fatos, de suas consequências e das opiniões sobre essas mesmas consequências. Informação que chega, informação que sai, a ação e a reação em fluxo. Hoje em dia, quem ouve, fala. E quem fala, também deve ouvir. O profissional de relações públicas explora isto: o diálogo entre comunicadores e público, e até mesmo entre comunicadores e comunicadores. É da força dessa coletividade que se constrói a verdadeira interação humana, a verdadeira comunicação. E o homem já não está ilhado. Este é mais um programa adventista de capacitação em comunicação, PAC.com, uma iniciativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul para aprimorar a comunicação em todos os níveis da igreja. O nosso assunto de hoje, o profissional de relações públicas. Multifacetário. Essa palavra define bem o profissional de relações públicas. Por desenvolver diversas atividades dentro da empresa, os chamados RPs têm a missão de se preocupar com os mais variados aspectos da organização. O RP é aquele que percorre todos os corredores da empresa em busca de estratégias e novos projetos para aperfeiçoar os relacionamentos e a imagem da instituição. Profissional de RP é o ponto-chave na ligação entre todos os setores de uma instituição. No entanto, muitos acreditam que a função do RP seja simplesmente a de organizar a festinha de fim de ano dos funcionários e acreditam que esse trabalho seja desnecessário no cotidiano da instituição. Se você pensa assim, é hora de rever os seus conceitos. Nós viemos conversar com os professores de Relações Públicas da PUC Campinas. Eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando: o que faz um Relações Públicas? Qual é a função de um Relações Públicas dentro de uma empresa? Quem gostaria de começar, professora? O Relações Públicas ele é um especialista em relacionamento dentro de uma organização. Então, ele vai trabalhar estrategicamente os relacionamentos da organização, de qualquer natureza, seja ela pública, privada ou do terceiro setor, com os seus públicos estratégicos, ou como a gente chama de os stakeholders. Com todos os seus stakeholders. Então, o público interno, os acionistas, a comunidade, a imprensa é um público estratégico para nós. A imprensa não é um meio, é um público estratégico que deve ser trabalhado também de forma estratégica. Para quem não conhece muito da área, às vezes parece que o trabalho do Relações Públicas se destina apenas ao público interno da empresa. E não é nada disso, né? Muito pelo contrário, relações públicas, relações com os públicos, né? Então, são todos os públicos estratégicos da organização. A primeira coisa que você faz quando vai trabalhar para um cliente é estabelecer quem são os seus públicos de interesse. A comunicação organizacional, que onde relações públicas está integrado, né, trabalha a comunicação interna com os funcionários, a comunicação administrativa,
a comunicação mercadológica e a comunicação institucional. Para cada público e para cada objetivo, para cada frente de trabalho, o profissional de relações públicas tem que escolher os melhores recursos. Para escolher qual a melhor ferramenta, qual a melhor estratégia, qual o melhor trabalho, a pesquisa com esse público é fundamental, para que a gente tenha realmente um trabalho adequado para aquilo que se propõe. Oi, meu nome é Bruna, sou formada em Relações Públicas, trabalho na Mendes Nader, agência de comunicação e responsabilidade social. Aqui a gente trabalha com assessoria de imprensa, principalmente, e também com desenvolvimento de projetos de responsabilidade social para empresas, além de acompanhamento de eventos e comunicação interna. Hoje eu disparei um convite para a imprensa de um evento que vai acontecer na próxima semana, um cliente, para que a empresa possa cobrir esse evento. E fora isso, também fiz o release desse evento, porque a gente normalmente dispara o release no dia do evento, né? A gente não dispara antes, até por conta de atender a imprensa lá nesse evento. Então a gente já entrega o release em mãos para o jornalista e depois a gente faz a divulgação geral para a imprensa da cidade. O dia a dia de um RP é intenso. Imagine ser o profissional responsável pela comunicação entre os setores da empresa e ainda conversar com o público externo. Isso mesmo, o Relações Públicas também se preocupa em se comunicar com o público que está do lado de fora dos portões da empresa, como consumidores, a comunidade local, acionistas, órgãos públicos e a mídia. Sendo assim, o RP é a peça fundamental para a integração da comunicação dentro e fora da empresa, sempre buscando minimizar qualquer ruído que possa existir. Para que essa harmonia aconteça, o RP precisa conhecer bem todos os grupos que atuam na instituição. Além disso, ele precisa ser a cara da instituição. O público precisa de alguém que fale pela organização, que mostre claramente todos os objetivos. E para isso, ele precisa estar sempre preparado. Diariamente, o Relações Públicas, de fato, lida com vários tipos de públicos. Em primeiro lugar, a primeira preocupação normalmente da organização é com o seu colaborador interno. Além do consumidor, nós podemos pensar como os públicos da organização e, portanto, uma preocupação do Relações Públicas. O empregado, ligado diretamente à empresa, o acionista, de repente, algum representante de poder público. No processo corporativo, o RP trabalhando dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, de um modo geral uma organização, ele precisa também conhecer muito o métier de onde ele está. Então ele precisa conhecer como aquela empresa funciona para que ele possa fazer a comunicação para os diversos públicos. Como isso se dá? Não se faz relações públicas sem pesquisa, sem diagnóstico, sem levantamentos de dados, sem informações necessárias. Porque nós não fazemos pelo que a gente acha que seja melhor. E a gente faz aquilo que aquela organização pontualmente está precisando e aquela forma de se comunicar é a mais adequada para aquela organização. Quando o profissional vai trabalhar dentro dessas organizações, ele precisa conhecer, então, o universo em que atua essa organização, ele precisa conhecer as técnicas de relações públicas, ele precisa conhecer, além do universo em que atua a organização, tendências culturais, tendências de mercado, ele precisa conhecer a cultura daquela organização, os valores, práticas cotidianas. É importante diferenciar o porta-voz da fonte de informação. Muitas vezes as pessoas acham que os dois cargos ou as duas tarefas significam a mesma coisa. O porta-voz é aquele que representa uma instituição, seja pública, privada, uma instituição de terceiro setor, enfim, ou até a própria pessoa, quando ele é o produto dele, como um atleta, por exemplo. Ele é um porta-voz da própria carreira, um artista também, né? Então, o porta-voz comunica as funções, as atividades da empresa para a sociedade através da imprensa, usando os meios de comunicação. A fonte de informação
ela apenas concede, oferece as informações, mas não necessariamente é o porta-voz oficial. O porta-voz ideal tem algumas características, tem que ter algumas características importantes, como, por exemplo, a habilidade de falar em público. Aí você vai me perguntar, ué, mas você não disse que ele vai falar para a imprensa? E falar em público não é tão diferente. O público pode ser um pouco mais restrito, mas ele tem que ter as mesmas habilidades, habilidade da oratória, como oferecer uma resposta objetiva, direta, falar bem o português, né, saber formular as frases corretamente, usar muito bem o marketing para poder divulgar o que é interessante para aquela instituição, né, não apenas responder o que o repórter quer, mas também incluir informações que sejam interessantes para a imagem positiva da instituição. Já deu para perceber que são muitas as atividades do RP. E para trabalhar com toda a comunicação da empresa e com tantos setores, é preciso saber de tudo um pouco no que envolve a manutenção e administração dessa companhia. Ele trabalha em conjunto com outras áreas, na verdade, as áreas de interface de comunicação, que é marketing, publicidade, jornalismo. A gente trabalha muito com a questão da comunicação da empresa com seus públicos estratégicos. O RP ele é responsável por identificar qual é a melhor ferramenta para comunicar com esses públicos estratégicos. Quando a pessoa se torna um porta-voz, ela não tem que planejar ser outra pessoa além do que ela já é. Ele tem que continuar sendo a mesma pessoa. Mas alguns truques, alguns macetes são importantes para valorizar mais a imagem da pessoa. Então, alguns exemplos. É esperado do homem, de um diretor de empresa, por exemplo, que vista terno e gravata. É importante que o porta-voz não exagere nas cores muito escuras. Então, sempre aparece com terno preto. Isso pode não ser tão interessante. Ou se ele vai a um estúdio de TV em que o cenário é escuro, onde o que vai ficar atrás dele é muito escuro, ele pode desaparecer com aquele fundo preto e a roupa preta. A roupa listrada é ruim porque dá um efeito que a gente chama na TV de batimento, então deixa a vista um pouco embaralhada. O estampado também não é bom. A roupa amassada, com marcas de suor, com a gola torta, no caso das mulheres, transparência, decotes. A não ser que ela seja uma artista, a não ser que o que ela queira vender seja realmente a sensualidade, uma mulher num cargo executivo não pode explorar esse lado, porque isso também pode não ser muito positivo para a imagem dela e da empresa que ela representa. O Relações Públicas é um profissional estratégico, porque ele precisa pensar no todo. As suas ações são rodeadas por pesquisa, análises mercadológicas, planejamento e inovação. Antes de tomar qualquer grande decisão, esse profissional deve responder a algumas perguntas. O que fazer? Por que fazer? Como fazer? Quando fazer? Onde fazer? E quem deve fazer? A imagem da organização está nas mãos do RP. Por isso, qualquer ação mal planejada pode colocar em risco a empresa e o profissional. A gente não pode passar uma informação errada, não pode mentir também, né? A gente tem que simplesmente passar a informação da maneira correta e com a ferramenta correta para que os públicos dessa empresa vejam a empresa de fato como ela é. Na verdade, você vai fazer um briefing, né? Você vai olhar aquela situação, identificar o que você pode utilizar daquela situação para agregar valor à marca e à reputação da empresa. Eu acho que o RP, ele pensa em imagem corporativa, imagem empresarial, do momento que ele acorda até o final do dia dele. Porque, por estar inserido com essa preocupação, inserido nesse aspecto do trabalho, ele vê a empresa um pouco, ou a organização um pouco, como alguém de dentro, como funcionário, como empregado, com aquele vínculo que ele tem com a organização, mas também sempre como público externo. A primeira coisa que a gente pensa quando se preocupa com o problema, o erro, no caso de imagem organizacional, são as crises. As crises, por definição, são situações que acontecem e que fogem, muitas vezes, do controle direto daquela organização. No caso de relações comerciais, por exemplo, um produto que, ao ser lançado, apresentou algum tipo de problema. Às vezes a gente ouve sobre carros que foram lançados e tem que ser recolhido de novo para a fábrica para trocar alguma peça, principalmente por motivo de segurança. Isso é uma crise que acontece, uma crise de imagem,
Quer dizer, o produto, o consumidor, ele não tem um prejuízo naquele produto. Vai ser trocado, vai ser consertado. Mas a imagem daquela montadora, daquela fábrica, ela sofre prejuízo na imagem, na imaginação do consumidor. No mundo corporativo, todo cuidado é pouco. E mesmo pensando em cada ação com cuidado, os erros acontecem. Mas o bom profissional de relações públicas não é aquele que nunca erra, e sim aquele que prevê possíveis erros. E quando estes erros acontecem, ele precisa colocar toda a empresa num único objetivo: transformar essa situação negativa em algo positivo. Se a gente consegue administrar uma situação ruim dentro da empresa, ninguém lá fora ficou sabendo, tudo bem. Agora, quando a imprensa fica lá fora, depois do portão, pedindo para entrar porque quer falar com alguém, já que soube que algo de errado tinha acontecido, bom, então parece que a gente tem uma crise. Vamos começar a administrar por aí. É nesse momento que o porta-voz tem que estar preparado para abrir as portas. Se esconder é a pior jogada, porque vai dar a entender de que existe realmente algo incorreto, alguma coisa que a pessoa quer esconder, que a empresa quer mascarar, e isso a gente sabe que nenhuma mentira dá para ser escondida por muito tempo, por tantas pessoas. Se o meu comportamento, a minha postura, as minhas atitudes mostram que eu não mereço credibilidade, então aí a gente vai ter algumas consequências. No caso de empresas que vendem produtos, queda nas vendas. No caso de empresas que prestam serviços, vão parar de ser chamados para executar serviços. No caso dos políticos, menos votos nas urnas. No caso dos artistas, menos CDs vendidos, menos acessos aos sites, ingressos de shows, enfim, cada um tem sua consequência ou uma lista delas para administrar. Nesse processo de gerenciamento da crise, será que a gente pode acabar transformando uma situação ruim em algo positivo para a imagem da empresa? O ideal é se trabalhar com prevenção. Trabalhamos com planejamento, cercamos de todas as formas para que a crise não aconteça. Se ela acontecer, porque a gente fala, um problema é só um problema. Quando ele passa a porta da empresa, ele vira uma crise. O que fazer diante de uma crise? Primeira coisa, trabalhar com a verdade, como já foi dito. Depois, dar informações pontuais, precisas. E quanto mais informação da fonte direta, melhor. Porque daí você evita o boato. E você evita que a imprensa fale aquilo que ela acha que é, e não o que é verdade de fato. Depois, jamais dizer aquilo que você não sabe. Por exemplo, diante da pergunta de um jornalista, se você não tem certeza, não chegou um laudo pericial ainda do que de fato ocorreu, então vamos esperar, mas se coloque à disposição. O profissional de relações públicas, ele precisa ter uma visão bem abrangente do mercado. Quando você tem um cliente, você precisa conhecer esse cliente. Então, você vai pesquisar, ver na internet, saber qual que é o mercado de atuação dele, o produto. Porque se você vai falar da empresa, você tem que conhecer a empresa. Então, não é simplesmente a questão da preparação do profissional, que ele precisa, além de conhecer também as interfaces da comunicação, jornalismo, publicidade, marketing, ele também precisa estar bem antenado com o que está acontecendo no mundo. Comunicação parece ser a palavra de ordem entre as empresas neste século. A organização adventista tem crescido a cada ano e precisa cada vez mais de profissionais específicos nas mais diversas áreas da comunicação. Hoje em dia é muito fácil um problema aqui se transformar num problema mundial. Um fato, que é um fato localizado, se transformar num escândalo internacional. O profissional de relações públicas da igreja, ele tem um papel fundamental para proteger a igreja e a sua imagem. Porque, veja, é injusto que às vezes um incidente pequenininho ele seja visto com uma enorme lente de aumento. Mas o que você vai fazer? Quando o fato acontece, você tem que tomar todo cuidado para que ele não tenha uma dimensão maior do que a realidade. É muito difícil julgar ou mensurar isso. Mas o profissional de relações públicas da igreja, ele tem um papel fundamental no sentido de colocar a verdade no seu devido lugar e colocar o problema na sua devida proporção. A organização adventista é formada por diversos públicos nos mais diferentes setores. Eles estão distribuídos em hospitais, clínicas, igrejas, empresas de alimentos, escolas, universidades, editoras,
gravadoras, ONGs, rádios, emissoras de televisão, enfim, o Relações Públicas na Igreja Adventista deve saber usar a informação, matéria-prima da sua atividade, como algo flexível. A informação precisa ser baseada nos diferentes públicos que a igreja trabalha, sejam eles internos ou externos. Esse produto precisa ser relevante, interessante, dinâmico, mas, acima de tudo, precisa refletir a imagem da organização. A comunicação bem feita pode levar uma organização ao êxito. E com a igreja isso não seria diferente. O profissional de relações públicas dentro da Igreja Adventista deve mais do que nunca ser integrador. É função do RP desenvolver ações que construam a imagem e o conceito da organização. Com a ação estratégica desse profissional, a igreja pode se tornar referência nas áreas em que atua. Eu acho que o responsável pela comunicação de uma igreja tem que procurar usar os recursos que ele tem à disposição para efetivamente construir uma comunicação interessante. Por exemplo, com os membros, ele dispõe do boletim. O boletim é um meio de comunicação com os membros. O boletim não extrapola muito os limites da igreja, mas ali ele pode colocar recados importantes que ajudem o membro até a se conscientizar do papel dele como representante da igreja. Lembrar também que aquele vizinho, o vizinho da igreja, membro daquela comunidade, muitas vezes não tem vínculo direto com a igreja e pode ter uma imagem negativa da igreja por conta do motivo que poderia ser facilmente sanado se ele fosse ouvido. E isso é uma relação importante. Hoje em dia, nas organizações, e é assim também nas igrejas, a gente tem feito muito uso das redes sociais. A internet é um excelente meio de comunicação, embora seja também um meio com alguns perigos. Por quê? Na rede social você coloca lá os seus recados, você passa a sua mensagem, você sabe que as pessoas estão lendo, você acompanha muitas vezes ao vivo, 24 horas as pessoas conseguem ter informações relevantes, mas assim como o profissional se preocupa numa organização, o membro da igreja de comunicação, ele tem que se preocupar com as regras de etiqueta básica das redes sociais. O excesso de informações que muitas vezes não são irrelevantes, carregar demais, às vezes, no tom, não é adequado para aquele tipo de meio. A internet é um meio mais informal, não é para mensagens longas. E se você respeitar essas regras de etiqueta básica da internet, você vai conseguir alcançar com mais eficiência aquele público. O profissional de relações públicas muitas vezes é considerado como um intraempreendedor. Isso porque todo o investimento pessoal volta para os relacionamentos da empresa. A Igreja Adventista também precisa desse profissional, que tenha vontade de fazer avançar a obra que a instituição promove. A escolha do porta-voz nem sempre é algo programado. Essa escolha deve ser feita, e quase sempre é feita, em conjunto com a diretoria e um departamento de comunicação, que vai identificar quem tem o perfil mais adequado para ser o porta-voz. E é importante que alguém da área de comunicação não seja escolhido o porta-voz, porque a área de comunicação não pode responder por crises da empresa, por situações graves e sérias de uma instituição. A diretoria é que tem que dar essa resposta para a sociedade, porque isso, inclusive, vai passar uma credibilidade maior, no sentido de que o público está vendo que a diretoria está comprometida com a resolução daquela situação. É interessante a gente pensar na igreja como uma organização e comparar isso com o nosso dia a dia como profissional de relações públicas, e a gente faz essa relação muitas vezes, e é interessante fazer uma reflexão. A empresa tem os seus colaboradores, são pessoas que estão ligadas diretamente àquela organização. E a igreja tem os seus membros, são as pessoas que no dia a dia elas carregam a bandeira ou vestem a camisa daquela igreja e representam aquela igreja. A igreja muitas vezes não tem um representante formal, alguém preocupado profissionalmente, diariamente com a imagem da organização. Mas no caso da empresa, a comparação é muito interessante, porque na empresa, mesmo tendo um responsável por isso, esse processo foge da mão das relações públicas. Porque a comunicação, a imagem, é muito mais do que uma pessoa consegue fazer dentro de uma sala, dentro de um escritório, com teoria, com prática, com processos. A imagem é construída diariamente por aquelas pessoas que representam a organização. E no caso da igreja, isso acontece com o membro. O membro que dá um bom exemplo ou um
mau exemplo na sua prática diária, no seu dia a dia, daquilo que as pessoas entendem como correto do ponto de vista de uma pessoa pertencente a uma igreja, ele está sendo um bom ou um mau relações públicas daquela igreja. Se a igreja cair em desgraça, e se a comunidade, se a sociedade, se as pessoas não acreditarem que aqui é um local onde se proclama a vontade de Deus e onde se usa para cumprir a missão, eles não têm interesse, eles não vão respeitar, eles não vão querer vir para a igreja. Então é fundamental que o profissional de relações públicas, ele ajude a compartilhar para as pessoas, ele use a mídia para dizer a verdade e para colocar os problemas nos seus lugares, focando solução e enfatizando fatos que às vezes não chega ao público. Por exemplo, nosso trabalho social, nosso trabalho educacional, a obra médica e tantas outras coisas. Às vezes um problema é a oportunidade para a gente dizer assim, aconteceu isso, mas a igreja tem desenvolvido isso, e aí as pessoas dizem assim, aquilo é um fato isolado que não chega a arranhar a reputação dessa instituição séria que existe para o bem das pessoas. Jesus também era um verdadeiro relações públicas. Ele era o próprio administrador de relacionamentos. Em todo o tempo em que esteve nesse mundo, se relacionou com pescadores, ladrões, escribas, sacerdotes e príncipes. Cristo conversou com os mais variados grupos da sua época. E o incrível é que quando ele pregava, conseguia juntar todos em um mesmo lugar. Conseguia alimentar distintas pessoas com o mesmo alimento, 5 pães e 2 peixes. Essa é a essência do ministério de Cristo, pães e peixes. Simples assim. Ser comunicador não é tornar as coisas mais difíceis, mas simplificá-las para quem quer que seja. Com isso, você se torna um elo capaz de ligar Cristo ao mundo.